A gente vira a página e fala sobre a guerra na Ucrânia. A Ucrânia está preparando uma grande contraofensiva para tentar retomar parte do território que foi invadido pela Rússia. Mas os russos estão se preparando para isso. É hora do bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, ele que acompanha e traz para a gente todas as noites as informações sobre a guerra, onde estão concentradas as defesas russas. Kawaguchi, boa noite. Boa noite, espectadores. As defesas russas acabaram se concentrando na região sul da província de Zaporíjia. É lá que eles acreditam que vai ser o maior ataque da contraofensiva ucraniana. Mas voltando um pouco a essa história, falava-se que logo que chegasse a primavera, o verão lá na Ucrânia, que é contrário daqui, né? Aqui chegando o outono e o inverno, exatamente nessa época, maio, junho e julho, acreditava-se que tanto Rússia quanto Ucrânia fariam grandes ofensivas para tentar aí decidir a guerra. A Rússia ensaiou ofensivas grandes ali na região do leste do país, na região conhecida como Donbás, mas acabou que o principal objetivo dos russos lá era tomar a cidade de Bakhmut. Eles acabaram não conseguindo, um termo que os analistas militares falam é a ofensiva culminou antes de atingir o seu objetivo. É isso que costuma se falar aí na linguagem de análise militar. Então, a Rússia tomou várias cidades ali perto dessa de Bakhmut, mas não tomou o objetivo principal. Então, agora eles estão se preparando para a contraofensiva. A gente vê nesse mapa, essas são as trincheiras que a Rússia criou. Então, ela fez essa linha de trincheiras, esperando que talvez agora seja a vez da Ucrânia de atacar. Quando a gente vê uma concentração bastante grande ali de trincheiras, mais na região sul da Ucrânia, a gente vê dois pontos que estão muito vermelhinhos ali, que chamam a atenção. Um deles é ali na parte entre o centro e o sul do mapa, ali é a região de Zaporíjia. Nessa região aí é onde acredita-se que vai haver o principal ataque dos ucranianos. Logo ali à direita desse rio que corta a Ucrânia no meio, o rio Dnipro, se tem ali quando ele faz uma curvinha e vira para a esquerda de novo, se tem ali a região de Zaporíjia, ali é onde fica aquela usina nuclear, a maior da Europa, e é ali que os russos esperam o maior contra-ataque. A ideia dos ucranianos seria atacar aquela região ali para tentar dividir em dois os territórios que os russos estão atacando. Mais a oeste, ali a península da Crimeia e a região de Kherson, ali onde a gente vê muita concentração ali de trincheiras vermelhinhas ali, mais na região central do sul do mapa. E se houver um ataque mais ou menos por ali, você vai ter toda a região do Donbás, que é a parte leste aí que a gente está vendo no mapa, a parte direita do mapa, ela vai perder contato com essa península que tem ali, que chama a Península da Crimeia. Então, o mais provável é que o ataque dos ucranianos seja ali. E os russos estão se preparando para isso. Esses pontinhos vermelhos que a gente vê no mapa são não só trincheiras, mas também outros elementos, como casas-matas. Quem assistiu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan, quando os americanos estão chegando na praia lá, defendida pelos alemães, tem as casas-matas, né? São edificações onde ficam metralhadoras, onde ficam os soldados aí defendendo a praia. Ali não é uma praia, mas a gente tem diversas casas-matas que são ligadas a linhas de trincheiras, tem fossos antitanques, que são buracos no chão que os tanques de guerra não conseguem passar desses buracos. Tem também os chamados dentes de dragão, que são uma espécie de um obstáculo feito de concreto e aço em formato aí piramidal. Eles são grandes, eles são dispostos em várias áreas do terreno. Os tanques de guerra também não conseguem passar por cima desses chamados dentes de dragão. Então tem várias linhas. Então, por exemplo, os russos eles vão ficar nessa primeira linha de defesa e vão tentar segurar o avanço da Ucrânia. Se eles perceberem que está muito difícil, estão tendo muitas baixas, eles recuam para uma trincheira um pouquinho mais para trás e o ucraniano tem que
passar por essa primeira trincheira, chegar na segunda trincheira e vai perdendo seus combatentes. Aí seus combatentes vão sendo abatidos nesse processo. O que se fala na linguagem militar, que isso é uma defesa em profundidade. Você faz várias linhas de trincheiras e casas-matas, quando você vê que está prestes a cair a sua defesa, você recua para uma linha anterior e continua guerreando. A questão é que ninguém sabe, a gente vê essa faixa aí que tem de 800 a 1.000 quilômetros de linhas de defesa, a gente estima que os russos não têm efetivo suficiente para guarnecer todas essas linhas. Se uma trincheira dessa, uma casa-mata, ficar sem soldado dentro, ela não serve para nada, porque essas trincheiras servem para atrasar o outro exército. Mas para que você quer atrasar? Para que você consiga atirar nele enquanto ele está andando mais devagar. Então, se não botar soldado, não vai servir para nada. Por isso, a Rússia está num esforço de atrair mais de 400 mil novos combatentes para serem colocados aí nessas trincheiras e resistirem a essa contraofensiva ucraniana. O último detalhe dessas trincheiras é ali no alto da península, ao norte da península da Crimeia. Parece que os russos não estão dispostos a perder de jeito nenhum a Crimeia. Então tem muita trincheira, tem muito fosso antitanque. Eles não querem que uma invasão ucraniana consiga retomar a península da Crimeia, porque isso seria aí uma humilhação política para o presidente Vladimir Putin. Provavelmente ele não ficaria no poder se os ucranianos conseguissem retomar a Crimeia. Por isso que a gente vê tantas defesas, até nas praias, tem trincheiras até nas praias da Crimeia. Mesmo a Ucrânia não tendo uma marinha muito forte, os russos estão com medo de invasões anfíbias ali. Então eles estão muito preparados, parece que eles não estão dispostos a abrir mão desse território que eles conquistaram lá na Ucrânia. Em relação à exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro, Kawaguchi, o acordo foi renovado por mais 2 meses. Como podemos interpretar essa decisão? Esse acordo diz o seguinte, aqui o Mar Negro ali, que a gente até viu agora no mapa, ele é tomado pela esquadra russa. A marinha russa, ela não deixa, por exemplo, que navios, pelo menos no início da guerra, ela não deixava que nenhum navio passasse pelo Mar Negro. O navio que tentasse levar armas para a Ucrânia ia ser afundado. Ou navios que saíssem da Ucrânia levando produtos comerciais também seriam afundados. Só que, no meio do ano passado, a Turquia e as Nações Unidas conseguiram fazer um acordo com a Rússia. E o acordo é o seguinte: navios que estejam carregados de comida, de grãos, eles podem sair da Ucrânia. Da mesma forma, navios que saiam da Rússia também carregados de comida, eles não vão passar por nenhuma sanção de países que sejam contrários à Rússia. A própria Turquia ali, por exemplo, ela controla a saída do Mar Negro. Então, se a Turquia, que é um membro da OTAN, quisesse fechar ali a saída dos navios russos, os navios russos não iam conseguir sair para ali para exportar os seus grãos. Então, não é que a Rússia está sendo boazinha, que ela estendeu por mais 2 meses o acordo que permite a saída da produção agrícola da Ucrânia. Na verdade, ela também está interessada em escoar sua própria produção agrícola. A Rússia é um grande produtor de grãos. Ela é um dos maiores produtores de trigo do mundo, por exemplo. Então, ela não está fazendo nenhum favor, ela está acabando sendo beneficiada também, porque a produção dela também consegue ser escoada. E quando a Ucrânia consegue escoar a sua produção ali, é praticamente a linha de vida da economia ucraniana, porque a economia ucraniana, o PIB deles, ele diminuiu cerca de 30% só no ano passado. E os analistas dizem que se os portos que foram abertos aí no meio do ano, por causa desse acordo, se eles continuassem fechados, a Ucrânia se tornaria inviável, um país inviável economicamente, ela quebraria, mesmo com toda a ajuda financeira e militar que ela está recebendo dos países. Então, isso é muito importante para a Ucrânia, para a Rússia e para o resto do mundo, porque estima-se que cerca de 1/4 do alimento que é consumido em todo o mundo, ele vem de exportação.
E a Ucrânia exporta muito ali para países da África e do Oriente Médio. Se ela parasse de exportar, o preço da comida nesses países ia ficar muito alto. Isso ia desestabilizar o preço dos alimentos no mundo inteiro. E aí você teria uma crise mundial de alimentos. Então, não é uma coisa que afetaria só regionalmente, mas afetaria o mundo inteiro. Por isso que é muito importante que esse acordo de exportações de grãos, ele continue valendo. Ok, Luiz Kawaguchi, obrigado, como sempre, Kawaguchi, pela participação. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã.